Seja muito bem-vindo a mais um ConlistaCast. Estamos hoje aqui para falar de sanções administrativas, tudo o que você tem que saber sobre a parte de penalização. Então, primeiramente, nós temos alguns conteúdos para tratar com um convidado ilustre. Antônio, que convidado ilustre hoje, né, cara? Que convidado ilustre. É uma honra tê-lo aqui. Uma honra enorme e uma responsabilidade enorme estar diante. Poxa, não foge palavras. E o Antônio hoje, ele falou para mim nos bastidores, nem vou ousar fazer comentários, porque o Antônio tem um papel muito importante aqui. Ele é como se fosse, para quem acompanha a narração de futebol, como se fosse o Caio Ribeiro, ele é o comentarista nosso aqui. Hoje ele falou, tô de frente com uma lenda, eu não vou ousar aqui dar um palpite. Vamos ver como que vai... Tecer comentários, né? Tecer comentários. É uma ousadia da sua parte hoje tecer comentários, o Antônio. Exatamente. E hoje também, para que você tire sua dúvida também, participe. Toda terça-feira estreamos aqui no YouTube em modo estreia. O que acontece? Tem a interação no chat. Aí você pode participar, o jurídico do Conlistação estará presente para tirar todas as suas dúvidas. Então, você que está presente agora, pode mandar a sua pergunta que responderemos uma por uma. Você que ouviu, no caso do Spotify, em outro momento, ou clicou nesse vídeo do YouTube em outro momento, você pode vir aqui no YouTube e comentar com alguma pergunta, alguma dúvida, que também responderemos cada pergunta. Então, fique à vontade ali para você tirar todas as suas dúvidas. Antônio, antes de mais nada, temos aqui alguns livros na nossa frente. Que livros são esses, Bruno? Eu acho até que se mostrarmos o livro primeiro, já vamos entregar quem é a pessoa. Verdade. Acho melhor apresentarmos. Você acha melhor? Esse livro aqui, ele não parece tão distante. A gente já viu ele aqui, né? Já viu ele aqui. Mas apresente o nosso convidado, então, por gentileza, Antônio. Grande responsabilidade hoje. Nosso grande convidado. Literalmente grande convidado em todos os aspectos. É o professor Anderson Pedra. Ele que é advogado, ele é pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, também é doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, também é professor de Direito Constitucional Administrativo da FDV do Espírito Santo, também é procurador do Estado do Espírito Santo, membro e fundador do Instituto Nacional de Contratações Públicas, o INCP. Seja muito bem-vindo, professor. Gratidão por aceitar o convite, gratidão por estar aqui. Olá, Antônio. Olá, Bruno. É um prazer enorme todo meu. Só para deixar claro para você que está nos vendo, você que está nos ouvindo, que toda essa brincadeira, todo esse gracejo do Antônio e Bruno, essa dupla, né, 2 contra 1, todos os adjetivos só decorrem por conta da minha altura. Eu tenho 1,95 m e as brincadeiras são relacionadas com certeza à minha altura. Então, você ouvinte, você que está nos vendo ou nos ouvindo, é apenas uma brincadeira e agradeço muito essa oportunidade. A gratidão, Antônio e Bruno, é minha, né, de estar aqui nessa cadeira onde já passaram grandes nomes, queridos amigos, pessoas que eu admiro, além do trabalho de vocês, né, da proposta do ConlistaCast, que está trazendo, né, uma forma, vamos dizer, dinâmica, moderna e um assunto tão denso, tão pesado. Eu acho que esse é o nosso papel, a gente desmistificar e falar numa linguagem. Eu acho grande comunicador, e vocês são 2 grandes comunicadores, né, além também de estudiosos, né, na matéria. A gente tem que fazer se comunicar. Eu acho que essa proposta, esse projeto, né, irá marcar, será um divisor de águas, né, no enfrentamento dessas questões, e eu estou muito feliz, de certa forma, fazendo parte um pouco dessa história. Que maravilha, legal, obrigado. Massa. Obrigado mesmo. Agora sim, né, Bruno? Podemos apresentar estes trabalhos. Que trabalhos são esses? Eu vou apresentar esse, aí você pega o próximo ali, por gentileza, que é volume 1 e volume 2, tá? Tem uma sequência ali. E também a participação de muitos profissionais que também ali ou já passaram ou vão passar aqui no nosso ConlistaCast. O primeiro deles é o Temas Controversos da Nova Lei de Licitações e Contratos, aqui com uma
uma sequência de vários profissionais aqui, já tivemos ele aqui. Então, se você tem interesse, o QR Code aparecerá na tela para você, o link estará na descrição também. Temos vários nomes aqui que já passaram por aqui. O próprio Vitor Amorim já esteve aqui. Nós temos uma cópia desse livro também aqui. Então, para quem estiver interessado, o link está na descrição. E pela editora, se puder me ajudar, Juspódio. Juspódio, muito bom. O site deles também, caso que vocês queiram acessar, www.editorajustpodium. No caso, acho que é um V aqui, no lugar do U, né? Maravilha. Antônio, temos volume 1 e volume 2 aí na sua frente. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei 14.133, que foi escrito pelo professor Anderson e também muitos outros professores, como a professora Cristiana Fortini, também a professora Cris Stropa, Daniel e outros, Felipe Bozelli, entre outros professores, né? Citar o nome de todos os professores daria quase um podcast, e está dividido em dois volumes. Então eu tenho o volume 1 e o volume 2, e ele foi lançado pela editora Fórum. E também está aqui os 2 QR Codes para você adquirir os 2 volumes destes livros. E é muito interessante que esses 2 livros você tem acesso às principais mentes do mercado, né, Antônio? Exatamente. O que, principalmente os comentários ali, você tem acesso ao que os melhores professores do mercado, ou se não ali, um dos melhores professores do mercado, estão falando sobre a tão famosa nova lei de licitações. E olha que interessante, né, Bruno? São 2 livros que são extremamente atuais, trazendo toda essa pegada, essa vivência que os grandes mestres aqui colocaram de sua experiência, mas em cima de uma lei que está aí há pouco mais de um ano no mercado, e já temos aqui conteúdos riquíssimos. E se você tiver interesse também, aí eu vou passar a bola para o Anderson. Boa! Ele propôs aqui um sorteio, né, Anderson? Opa! Pelo que a gente percebeu aqui, você quer fazer um sorteio para quem acessar ali a página do Instagram, né, no caso do Condensação. Temos um post lá sobre esse episódio, então você vai lá e comente, vai ter as regrinhas escritas ali na descrição. Tem que seguir a professora Tatiana Camarão, o professor Anderson Pedra, enfim, tem que curtir a página e vai estar todas as regras lá para você ganhar esse livro. Maravilha, hein? Maravilha. É isso mesmo, professor? Isso mesmo, Bruno. A proposta dessa obra, né, coordenada pelo professor Rafael, pela professora Tatiana Camarão, pela professora Cris Fortini, né, foi reunir um grupo de professores que realmente estudam a matéria e aí poder aprofundar numa nova lei, né? Que um trabalho com uma cabeça só e 2 mãos é muito trabalho, a lei é muito extensa, né? Nós estamos enfrentando isso. Então, a temática foi dividida de acordo com a proximidade de cada um dos professores com o tema. Então, o professor Felipe Bozelli, que fez o seu estudo de doutorado, foi na contratação direta, ficou com a responsabilidade de comentar os dispositivos da contratação direta. Eu fiquei com a parte introdutória, com a parte de recursos administrativos. A professora Tatiana Camarão ficou com a parte da fase preparatória. Então, foi uma obra que foi distribuída de acordo com o perfil de cada um dos professores. A obra ficou, modéstia à parte, talvez não pela minha contribuição, mas pelos demais colegas, ficou bem densa, né? Ficou em 2 volumes, comentando a lei. E o nosso objetivo é esse, né? Premiar, vamos dizer, essa união dos professores, né? Como o Bruno e o Antônio bem destacou aqui, esses professores que passaram por essa cadeira, por essa bancada, sorteando no perfil do Instagram, né, essas obras para você. E lá vai estar a regrinha, é só seguir a regrinha que vocês estarão concorrendo a essas obras. Muito bacana, muito bacana. Obrigado mais uma vez pela presença. Esse tema que a gente vai abordar hoje aqui sobre sanções, penalidades, professor, a gente lida com e tem a missão de trazer conteúdos, principalmente para quem é licitante, né? Tem muita coisa nesse mercado, tem muita gente chegando nesse mercado, achando, vendo algumas publicações aí, falando que
que é fácil ficar milionário, que até com certo oba-oba, né? Sem tanta responsabilidade assim, vende se você não tiver estoque, enfim, a gente... Estoque, não precisa ter nada, é só entrar, participar. Só entrar, tem que participar, é muito ali. fácil você vender, você vai ficar milionário, você ganhou um contrato de 17 milhões, 20 milhões, e enfim, tem um monte de coisas que no caso, a gente até vem trabalhando aqui de forma para conscientizar mesmo essa turma, para não ser enganada também, mas principalmente, pessoal, é muito bom relatar, e esse assunto ele vai de encontro a isso, que existem penalidades. Né? A licitação ela é para gente que tem a capacitação e leva a sério, né? Então esse é o nosso principal foco aqui também. Então, primeiro, a questão de sanções, a gente tem a questão de punição. A administração pública, ela tem o dever de punir. Como que fica essa história? Poxa, Bruno, assim, a sua introdução, né, você foi falando, eu fui aqui refletindo sobre diversos aspectos, né, é bem interessante. E aí lembrou uma frase que com certeza vocês já ouviram, né, todo mundo fala das cachaças que eu tomo, que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Então é muito fácil, né, esse oba-oba, né, utilizando aí sua expressão, de que as pessoas, poxa, ganhei a licitação, 17 milhões, 10 milhões, vou ficar rico, vou ficar milionário, mas ninguém conta dos tombos que leva. Ninguém conta de estar respondendo a um processo, que daqui a pouco ele teve que abandonar um CNPJ e criar outro CNPJ, porque veio uma sanção, e aí vem desconsideração da personalidade jurídica. Então, como você bem trouxe, trabalhar com licitação pública é uma responsabilidade enorme, né? Porque você está lidando com uma empresa, vamos chamar, que é a administração pública, que pertence a todos. E, às vezes, o particular que começa, vamos dizer, a se aventurar nesse mercado público, ele não tem a percepção que é um mercado delicado. Porque o privado, se eu vou a uma loja e compro um relógio e ele é falsificado, às vezes eu vou ficar até quieto para não passar vergonha com os meus amigos, né? Poxa, você é um otário, você comprou um relógio falsificado. Já a administração, não. Né? E aí, dentro da sua pergunta, né? Tem o dever de punir? A gente vai chegar lá. Mas a administração pública tem o dever de não ficar parado. E aí, quando a gente envolve algo como a falsificação, além de uma responsabilização administrativa, né, gerar uma penalização, uma sanção administrativa, temos que verificar a possibilidade, no exemplo que eu dei, inclusive de encaminhar o Ministério Público ou a delegacia especializada para apurar crime de falsificação. E aí isso gera um movimento muito interessante do outro lado do mercado privado, porque aquele privado ele vai olhar assim, poxa, mas todo mundo falava que é tranquilo e agora eu tenho que responder Tribunal de Contas, administração pública, né? Às vezes eu advogo, e aí chega lá um dono de uma empresa assim, Anderson, poxa, eu só quis vender caneta para a administração pública, agora eu tenho que dar explicação ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, mandaram te procurar aqui. Eu falei, eu falei assim, poxa, coisa, mas não? É o quê? Eu falei, não, é para não ir? Não, mas tem que ir com responsabilidade. Semana passada, eu estava ministrando curso sobre sanção, e a pessoa falou assim, Anderson, a pessoa só atrasou a entrega da água mineral, eu acho que não é caso de punir. Eu falei, bom, se você acha que não é caso de punir, então não é de punir. Aí ela, então é assim? Eu falei, não, você que está dizendo, cada caso concreto, se for para uma água, para um evento. Eu falei, imagine você casando e a pessoa não entrega água, todos os seus convidados vão ficar com sede. Se for água para um hospital, como é que fica isso? Ou agora era uma água do estoque, era uma quantidade pequena, não causou dano. Então, são várias nuances que a gente tem que analisar, mas é algo que deve ser levado a sério, tanto pelo particular, quanto pela administração pública. E aí a sua pergunta, né? E aí, a administração pública tem o dever de punir? Não, ela não tem o dever de punir. Ela tem o dever de instaurar um processo de responsabilização. Ao final desse processo, apurando os elementos objetivos e subjetivos, se teve culpa, se teve dolo, se foi fato de terceiro, caso fortuito, força maior, o caminhão quebrou, caiu uma barreira na estrada, aí a administração vai decidir punir ou não punir. Mas a administração não tem o dever de punir, agora tem o dever de instaurar um processo, de notificar, de citar o particular para prestar
explicações em razão daquele descumprimento total ou parcial do contrato. Então, é algo, como você bem trouxe, Bruno, que deve ser cuidado com muita responsabilidade, tanto pelo privado quanto pela administração pública. Muito bom. Legal, né, E, Bruno? Antônio, eu tô curioso para saber agora. Olha a responsabilidade, olha a fogueira que o Bruno está me jogando. Mas só compactuando com o que você falou, né? Ah, ele vai, participa e tudo mais. O que a gente tem que entender é, igual você falou, oba e tudo mais. Tudo no mundo, tudo na vida tem uma ação e uma reação. Ou seja, todas as ações têm uma consequência. Se essa consequência vai ser positiva ou não, porque muitas vezes falamos de consequência e as pessoas pensam em algo negativo. Não, consequência dos atos. Todo ato gera uma consequência. Se ele vai ser positivo ou não, depende do ato que você fez. Né? Então, vender para o governo, igual a gente já brincou em outros episódios, ele pode te tornar milionário do ponto de vista positivo, mas também pode te tornar um milionário reverso, igual a gente brinca, né? O pregão é o leilão reverso, então você pode se tornar um milionário reverso, ficar devendo aí milhões e milhões por conta de uma licitação mal planejada, mal executada. Né? Entrei no oba-oba e agora? O que fazer? E muito importante o que o professor claramente trouxe, a questão de a administração tem o dever de punir. Não, ele tem o dever de apurar. Se isso vai resultar em uma penalidade, aí são outra conversa. Mas eu sempre, quando identificar um fato que não está correndo da forma normal, eu tenho sim que, no mínimo, notificar aquela ação. Eu não posso me omitir. Eu não posso simplesmente, não, né? Não, deixa, vai, vem. Não é assim. Com certeza. Sim, professor. E, Antônio, dentro dessa linha, né, o importante também é que o particular não se sinta acuado ou amedrontado, nem ameaçado quando provocado pela administração pública. Às vezes eu costumo brincar que o ambiente da contratação pública não dá nem para ser um filme, uma série Netflix. Porque um romance, você tem que ter mocinho e bandido. Só que o ambiente da contratação pública, infelizmente, a gente tem que trabalhar para mudar isso. Eu acho que isso daqui é um ambiente para a gente ir desmistificando. Por que tem que ter mocinho e bandido? Por que não serve ser um filme? Porque quem é da administração pública olha para o particular e acha que é um monte de bandido querendo tirar vantagem da administração pública. E o particular olha para a administração pública e acha que é um monte de bandido que quer tirar vantagem. E nesse ambiente, vamos dizer, sancionador, eu costumo dizer para os agentes públicos, assim, celebrou um contrato, na reunião já explica. Se tiver qualquer tipo de descumprimento contratual, ocorrerá notificação, ocorrerá uma citação, um pedido de esclarecimento e talvez, eventualmente, a instauração de um processo. Por quê? Porque, infelizmente, o que eu estou verificando? Os tribunais de contas, eles estão pressionando a administração para instaurar processo de responsabilização, isso é fato. Hoje eu verifico mais os agentes públicos sendo punidos por omissão e não por ação. E aí, quando o Tribunal de Contas começa a pressionar o agente ele pega qualquer falha, notifica o particular para, eu falo a batata quente, quando a música parar, não ficar no colo do agente público, né? O agente público individualmente. Então, ele vai citar o particular. Só que o particular, ele pode estar com uma experiência que, infelizmente, tem uma patologia que a gente está verificando nisso. Particular, o agente público, às vezes, utiliza de um processo sancionador, infelizmente, para extorquir o particular. Isso acontece? Infelizmente, acontece. Não posso ser aqui ingênuo falar que não acontece. E isso está criando, infelizmente, né, um outro lado privado já ressabiado com a administração pública. Então, quando... vamos supor, eu vou notificar, citar alguém, assim, poxa, tá vendo o Anderson também, já no basto que eu passei na semana passada em outra administração pública, etc. Então, cria esse ambiente das pessoas utilizarem o processo sancionador como um mecanismo de extorsão, virando para o particular, se você não me der tal vantagem, X mil reais, eu vou te declarar inidôneo, vou aplicar um impedimento, e aí o privado se sente acuado. Infelizmente, isso está acontecendo, mas a gente tem que trabalhar com essa realidade, mas para mudar essa realidade. Com certeza. Interessante. E tem essa questão
do privado, né? Ele entender também, claro, a gente está falando aqui de forma muito séria, obviamente, quais são as regras ali que você tem que seguir. Mas isso não quer dizer que você não vai ganhar dinheiro. Você tem muita gente, muito fornecedor, muito licitante que ele estuda, se prepara, entende as regras do jogo e assim ele não é punido, ele tem sucesso, escolhe a melhor estratégia porque ele se preparou, ele não entrou achando que é fácil, não entrou achando que eu posso jogar aqui qualquer preço, depois eu vou lá, faço qualquer tipo de impugnação, fico enchendo o saco, enfim, uma série de práticas não legais, e isso faz com que você ouça algumas histórias e acaba também indo para esse caminho. Nosso papel aqui é o contrário, para que você não ouça essa história e se prepare de fato ali para licitar, né? Perfeito. Professor, eu tenho uma outra questão aqui, que também é legal de se falar, a administração pública, quando ela se depara, né? Eu tenho que aplicar uma sanção. Ele pode escolher qual sanção ou qual caminho, ele tem essa liberdade. Boa. Ou ele tem que seguir ali uma certa diretriz? Se existe um rito, né? Uma norma pré-determinada para eu poder sancionar aquela empresa, caso seja comprovado realmente que ela merece ser sancionada. Tem uma frase que eu gosto muito, de Ehring, que diz que inimiga jurada do arbítrio, a forma é a irmã gêmea da liberdade. Então, isso é muito importante. A forma, o procedimento, ele é importante e deve ser seguido como um mecanismo de proteção do particular. Às vezes a gente utiliza essa expressão burocracia como sendo algo pernicioso, algo ruim. Mas não, a burocracia é uma forma de controle e também serve de proteção ao particular. Se eu fizer qualquer besteira hoje aqui, com certeza eu já fiz ou farei, eu tenho certeza que eu não serei punido com a pena de detenção, de reclusão imediatamente. No mínimo, tem que ter um processo, tem que me defender, vou poder produzir provas. Então, a forma ela é muito importante. E por falar em forma, Bruno e Antônio, se vocês me permitirem, eu vou voltar um pouquinho atrás, porque talvez eu tracei aqui um cenário meio desanimador, falando de sanção. Mas não, sanção, para mim, é um cenário animador. E por que animador? Porque se você tem um procedimento sancionador sério, se você tem agentes públicos sérios que levam o procedimento sancionador sério, quem que vai sobrar no mercado? Licitantes sérios. Boas empresas. Boas empresas. Né? A sanção ela tem um caráter pedagógico. Perfeito. Ninguém pune por punir. A administração estabelece uma conduta que ela espera e ela diz, se você não cumprir essa conduta, essas sanções podem ser aplicadas, que tem a ver com sua segunda pergunta, eu não esqueci. Então, qual o objetivo? É aplicar a sanção? Não. O objetivo é que o particular tenha essa conduta. Bruno vai ser pai em julho, não é isso? Sim. Antônio já é pai? Sim, sim. Eu sou pai da Maria e do João. Quando eu estabeleço uma pena, uma sanção para o João, 30 chineladas, 20 citadas, ou, não, brincando, brincadeira de mau gosto, a parte das besteiras que a gente fala. Mas quando eu digo assim, Maria, você vai ficar sem celular se você não arrumar... mas essa é a pior sanção para uma criança. Exato. Não, e às vezes... É quase declarar inidôneo. Não. Pois é, e aí é uma questão, Bruno, que eu vou aproveitar esse gancho, que a lei de introdução às normas do direito brasileiro e também o artigo 147 da nova lei de licitação traz muito forte o chamado consequencialismo decisório. Então, às vezes, aplicar uma sanção ao particular, você pode estar dando um tiro no pé. E aí você diz assim, não, proibir a criança o celular é a pior sanção. Eu falei, para a criança ou para o pai? Porque, às vezes, esses dias eu cheguei em casa, aí cansado, era 9h30 da noite, meu filho, papai, vamos brincar? Eu falei, parei, João, deixa papai jantar. Joga um pouquinho de videogame. Não, eu não posso jogar videogame que minha mãe proibiu. Eu estou de castigo. Aí eu virei para minha esposa e falei assim, vem cá, você deixou ele de castigo ou eu? Porque eu que estou pagando a pena aqui, entre aspas, não que eu não gosto de brincar com meu filho, mas eu queria tomar banho e jantar antes de brincar com ele, só isso. E aí... brincadeiras à parte, mas às vezes eu posso ter um mercado que ele é reduzido, eu tenho um bom fornecedor, talvez ele errou, seja o caso de aplicar a pena de impedimento, mas eu vou estar tirando ele do mercado, e ele é um importante fornecedor para mim. Olha a consequência da minha decisão, então tem que ter cautela. Então,
só para completar meu raciocínio, a sanção é um caráter pedagógico. Você vai retirar o celular do seu filho, não é porque você quer tirar o celular do filho dele, você quer que ele arrume a cama. Então, a conduta que você espera é a positiva, por isso que você estabelece uma sanção. Essa sanção tem que ser proporcional, não pode ser qualquer sanção, não pode ser 10 cintadas, não pode ser 30 chineladas. Talvez meu filho prefira a chinelada do que ficar sem celular, mas não é o caso. Mas é para você esperar a conduta. E aí, o direito sancionador, ele tem o chamado princípio da tipicidade. Ou tipicidade branda, tipicidade moderada, que você tem que descrever a conduta e a respectiva sanção para aquela conduta esperada. Eu não posso ter uma sanção aberta. Né? Quando às vezes a gente fala isso, tem gente que não acredita, né? Mas nós temos várias decisões do TCU dizendo que não se admite cláusulas abertas, tais como aquela cláusula que se encontra em vários contratos. Em caso de cumprimento contratual, serão aplicadas as sanções previstas em lei. Qual sanção? Quais? Qual percentual? Multa. Qual multa? 1% ou 10%? 1%, 0,5% ou 30%, de acordo com a nova lei? Qual a base de cálculo? É o valor mensal do contrato, o valor anual do contrato? É o valor total do contrato ou a parcela inadimplida? Imagine um contrato de 1 milhão, 10 milhões, 500 milhões. Qualquer 0,1% ou 1% faz uma diferença danada. E se você não tem isso pré-estabelecido, aí eclode possíveis ofensas ao princípio da impessoalidade. Poxa, Bruno, por que aqui você aplicou 0,5% e não aplicou 0,7%? Ou por que você aplicou 1% e não aplicou 0,6%? É porque ele é seu amigo ou porque seu inimigo? Questão da pessoalidade. Isso traz insegurança jurídica. O particular, quando ele faz a sua precificação, no seu custo, ele vai embutir ali uma possível sanção, uma multa. Agora, qual multa ele vai embutir no preço dele? Eventual atraso, ele vai ter que arcar com quanto? E se você traz essa insegurança jurídica, né, isso aumenta o quê? O custo transacional. Quando eu estou diante de um mercado que é fluido, que é inseguro, que é essa relação do privado com o público, se as cláusulas não forem previamente determinadas, isso traz uma insegurança para o contrato e aumenta o custo transacional. A nova lei de licitação, ela avançou um pouco nesse sentido, que ela estabelece algumas condutas e já direciona, faz uma correlação, né? Igual aquele joguinho de antigamente, né? Liga os pontos, né? Então, a nova lei já traz alguns pontos ligados. Ó, tais condutas se aplicam a essas sanções, tais condutas a essas sanções. Mas, mesmo com esse avanço na nova lei, é necessário nós termos uma normativa, seja uma regulamentação orgânica, uma resolução, uma portaria, um decreto, uma IN, ou o próprio contrato, o próprio edital, estabelecendo já as minúcias das condutas que a administração quer evitar e as sanções que podem ser aplicadas. Muito legal. Caraca, e aí, Antônio? Que aula. E aí, Antônio? Não, eu estou só observando. O Antônio... Eu estou só observando. Até o pessoal que acompanha a gente aqui, quando o Antônio... Eles observam isso. O Antônio, quando ele fica muito quieto, o pessoal fica provocando. E aí, o Antônio não vai falar nada. E aí, vai ficar quieto. É porque o Antônio também é alto. O Antônio tem 1,90, por aí, 88. Aí hoje ele se sentiu incomodado. Só por isso. Ele sempre era o mais alto aqui, né? Apareceu alguém mais alto. Poxa, fiquei intimidado. Beleza, então assim, ó, primeiro, digamos, eu cometi alguma situação, eu como licitante, né? Perfeito. E qual que é a melhor forma de defesa para esse licitante que ele tá, até não teve a intenção, mas, poxa, cometeu alguma questão ali que deu motivo para isso? Só antes do professor até Olha responder. só, você vai falar? O professor citou antes, bem no início, quando ele falou do briefing, né? Você já falar, olha, se você fizer tal coisa, pode acontecer isso e tudo mais. E também já deixa claro que, veja, o fato de nós notificarmos a sua empresa não significa que você vai ser penalizado. E mais, se instaurarmos um processo administrativo, também não significa que você será penalizado. Para isso, você tem que apresentar os motivos pelos quais você não está conseguindo cumprir o contrato e que isso seja objetivo. É importante deixar isso claro,
Porque, em alguns casos, o empresário não sabe. Ele recebe uma notificação e já pensa assim, poxa, eu vou ser penalizado. Ou ele recebe que foi instaurado um procedimento administrativo, ou ele já fica com receio e diz, poxa, já vou ser penalizado. Ou ele simplesmente olha e fala, nem vou me defender, porque vão me penalizar de todo jeito. Deixa o prazo ir, depois eu vejo, entra na justiça. E não é assim. Muitas vezes você consegue resolver administrativamente, desde que você tenha os argumentos certos, corretos, e que realmente comprove que não foi desejo seu, né? Não foi deliberado aquele não cumprimento daquele contrato. Professor. Você, Antônio, já abordou muito bem essa questão, né? Não tem nem mais o que falar, eu acho que até vou embora. Bom, brincadeira da parte, né, Antônio, assim, você fez um spoiler excelente. A primeira coisa, a gente tem, como eu disse no início, né, como você vem falando do briefing, a gente não pode enxergar a licitação, o procedimento sancionador com esse ambiente adversarial, como se cada um fosse o adversário. Não é por aí. A gente tem que saber que cada um faz seu papel. Nós temos que buscar cada vez mais, né, isso é até clichê, né, parcerias. Então, eu acho que uma boa relação ajuda bastante. E a gente tem que compreender, né? Exercer a alteridade e colocar no lugar do outro. Então, eu sendo particular, né? Foi a pergunta do Bruno que o Antônio já respondeu. A pergunta do Bruno, o que faria se acontecesse isso? Bom, primeira coisa é contratar um advogado. Por falar nisso, meu QR Code vai estar aparecendo. Não. Procurar advogado ou não, é importante deixar claro que o processo administrativo dispensa advogado, então não é necessário ter advogado. Tá? Se alguém tiver uma empresa, que a gente está falando aqui, né, nós temos, né, empresas pequenas, MEs, EPPs, eu sou um incentivador da licitação sustentável, sustentabilidade econômica, social, favorecendo, né, agora eu acho na pandemia, a gente viu a necessidade de ter um mercado próprio interno, né? A nossa dependência no mundo globalizado ficou, vamos dizer, bem frágil, né? Infelizmente, nessa pandemia. Mas, felizmente, a gente viu isso, né? Então tem que procurar ver o legado positivo disso tudo. Mas, às vezes, aquela empresa não tem condições. Se apresente para a administração pública. Se eu sei que o objeto vai atrasar, é entrega de água, o exemplo que eu falei anteriormente, ou entrega de caneta. Eu sei que vai atrasar, procura a administração pública, eu tenho que entregar 1000 canetas, mas o caminhão atrasou por isso. Não espere que a administração pública, não, tudo bem, pode atrasar. Não, ela vai te pressionar. Mas aí digo, eu consegui 100 emprestada com o meu colega aqui, eu estou trazendo essa 100 para tentar diminuir o prejuízo, e a administração vai continuar jogando duro. Está no papel dela. Mas você tem que manter o diálogo. Porque, de certa forma, você está frustrando uma expectativa da administração. Então, converse sempre, se apresente. Se a empresa tem um preposto, você que é dono, você que é proprietário, diretor executivo, comercial da empresa, vira lá, está aqui o preposto da empresa. Qualquer dificuldade, está aqui o meu contato. Procure minimizar possíveis prejuízos na execução contratual. Esteja ao lado da administração. E como, né, já disse muito bem o Antônio, sem brincadeira, né, a administração está no papel dela de instaurar o processo de instruir. Ao final, talvez a administração não teve um erro, mas ele procurou diminuir os prejuízos e a gente entendeu por suficiente a medida que ele fez. Talvez não aplique nada, só aplique uma advertência, né, que a gente tem alguns doutrinadores que não consideram nem sanção, né, porque só faz cosquinha. Né? O que é advertência? Né? Um puxão de orelha. Né? Então, eu acho que é estar ao lado da administração. E, dentro da pergunta do Bruno, procure se defender, junte documentos. Caiu uma barreira, por isso o caminhão atrasou com as águas mineral. Pega a reportagem, leva essa reportagem. Talvez a administração vai falar, você deveria ter utilizado outra rota da estrada. Bom, aí a gente vai trabalhar em termos de alegação, questões de culpabilidade ou não. Né? Se foi negligente, se foi imperito, se foi imprudente, se agiu com dolo, ou não, foi um fato de terceiro. Foi um caso fortuito, uma força maior. Mas não desista. Né? O processo sancionador faz parte do jogo. É aquilo que a gente sabe. É igual o exame de sangue. Temos que fazer, dói, mas faz parte do processo. Para a gente viver com saúde, a gente tem que passar por isso. Para nós colhermos o sucesso, às vezes a gente vai ter que passar com um procedimento sancionador também. Legal. E é importante
você sempre se defender. Por quê? Porque você mostra uma boa fé da sua parte. Que nem este exemplo é brilhante. Poxa, eu tenho que entregar 1.000 unidades. Por algum motivo não chegou. Eu tenho 100. Te ajuda esse 100? Pô, tá, traz o 100. Aí depois, no final, pode até acontecer dele falar, olha, por força contratual, eu tenho que te aplicar uma pequena multa nesse quantitativo aqui, tá? Infelizmente, eu vou ter que te aplicar. Não, maravilha. Mas aí ele já vê que você teve a boa fé. Ok. Se nos próximos você não atrasa, ok. Agora, imagina se você não fala nada, não entrega, fala, de todo jeito eu vou ter que pagar a multa mesmo. Ele pode achar que foi algo de má fé e você pode até perder o seu contrato, na melhor das hipóteses, e até ficar suspenso de fornecer. Então, veja, às vezes vai ter uma consequência? Vai. Mas ele pode ser minimizado. Não estamos falando aqui de talvez você se safar totalmente, mas sim de minimizar ali e mostrar a boa-fé que você está tendo realmente. E também, Antônio, uma coisa importante, né, que a gente está falando aqui só de sanção, né, que é o nosso tema, e talvez seja tema para outro podcast, são os métodos consensuais de solução de conflito. Né? Perfeito. Então, só dando um spoiler aí, né, hashtag fica a dica, né, a gente pode pensar em que, poxa, eram 1.000 canetas, não tem 1.000, tem 100 aqui. A administração vai continuar brava. Beleza, depois eu entrego 900, a administração está brava. Poxa, tá aqui, 10 kits escolares para vocês sortear no Dia das Crianças, 10 mochilas e tal. Eu não errei porque eu quis, eu sei que eu errei, estou dando aqui uma cortesia, um brinde para tentar minimizar. Aí talvez a gente crie uma solução consensual. O particular assume uma parcela de erro, faz uma contraproposta, algo, né, do interesse público, ou entrega mais 100 canetas, entrega 1.100, 1.050 canetas, ou mochila para sortear no Dia das Crianças, Dia do Estudante, buscar algo que fique claro que o particular errou e que se buscou a melhor forma e os danos foram diminuídos, minimizados ou não ocorreram. Legal, importante. E olha, Bruno, essa questão das sanções, mais uma vez, retornando, o que os tribunais de contas pegam muito no pé e pegam mesmo, o que eles querem é, você viu algo que não está correto, não fique inerte. Você tem que tomar uma atitude justamente para quê? Disciplinar o mercado. Porque aí o que acontece? Todo fornecedor que entrar, ele já entra sabendo, olha, se acontecer algo, com certeza aquele órgão, no mínimo, vai me dar uma advertência. E aí, depois podemos entrar até, nesse caso, em outros episódios, que vai ter a questão do fornecedor, que ele vai ter ali um histórico do bom fornecedor, que há um caminho muito, muito bom para quem sabe, no futuro, premiar os bons fornecedores. Então, veja, cada vez mais o que a ação ela é pedagógica. A ideia é o que a gente já falou em outros podcasts, né? O órgão público ele não tem interesse nenhum em querer dinheiro do fornecedor do ponto de vista, vou te penalizar para você vou te multar. Ele não quer dinheiro. O que ele quer é o contrato executado. Simples desta forma. E os tribunais de contas pegam no pé justamente nisso. Eu tenho que disciplinar este mercado para que sejam executados os contratos. Se vai gerar uma penalização o fato de você instaurar um procedimento, aí é outra conversa. Quais são as consequências deste processo é outra conversa. O que nós queremos é, fique atento, quando não houver o cumprimento de contrato, instaure um processo. O Gustavo, né, do Engenheiros Legais, trouxe até, se puderem colocar na tela ali a porcentagem, que eu não me recordo. De obras que são paralisadas no Brasil. Ele falou um número aqui que a gente assustou, né? Assustador. Eu tentei até consertar e o Gustavo falou, não, tem que falar a realidade nua e crua. Mesmo. Então, assim, o grande objetivo é que os contratos eles cheguem até o final, todo mundo entregue aquilo que tiver que entregar, ou seja serviço, ou ali materiais, enfim, mas que chegue até o final, porque existe, infelizmente, um índice muito alto no país com essa falta ali de entrega e tudo mais, seja por qualquer outro motivo, mas muito se dá também pela falta de atenção ou até mesmo de preparação de quem está vendendo para o governo. Uma coisa interessante, Bruno, se me permite, você estava falando, né, o Antônio falou, você complementou, eu lembrando aqui de um caso, um cliente meu, ele poderia ser a empresa, mas a empresa também está nesse processo perante o Tribunal de Contas, mas esse meu cliente é um secretário do município.
contratou uma obra, a empresa realizando a obra, você falou sobre engenharia, eu lembrei desse caso, e a obra atrasou. E, coincidentemente, eu sou do Espírito Santo, esse município é da região que eu sou natural, né, que minha mãe mora lá ainda, e eu sempre vou aos finais de semana. E tinha muita chuva na região e as obras atrasaram. Inclusive essa obra que esse secretário estava sendo punido pelo Tribunal de Contas porque ele não instaurou o processo de responsabilização contra a empresa. E aí ele falou, poxa, Anderson, e a gente se conhece, né, que é da minha região, você sabe, pô, estava chovendo, lógico que atrasa. Eu peguei o processo e em nenhum lugar do processo tinha informação das chuvas ali. E aí um recado, né, para você, empresário, você licitante, quando você percebe que vai atrasar a obra, faça um requerimento, peça dilação de prazo, peça suspensão. Se for realização ou entrega de qualquer outro serviço ou objeto, informe isso à administração, porque às vezes a administração não faz o papel dela, perfeito, isso é fato, como esse meu cliente não fez o papel dele, e chega um técnico do Tribunal de Contas que às vezes não convive, é de longe, não tem que saber também, né, do clima de todo o Estado, e vai auditar aquele processo 3 anos depois. E ele vai pegar, olhar o processo, ó, a obra era para ter terminado em janeiro, terminou em junho, cadê? Aplicou multa? Não, não, então tem conluio aqui entre a empresa e o secretário, que a multa aqui daria R$200 mil, ninguém aplicou essa multa, talvez alguém faturou aí uns 50, 20 mil por fora. Aí está lá todo mundo tendo que se explicar. Então, você particular, você empresa, você contratado, comunique também à administração pública, traga os motivos, não espere que o agente público faça isso. Deveria fazer? Deveria, mas para você se precaver, faça isso também. Perfeito, perfeito, excelente isso, porque na administração pública não basta você informar. Eu ligo e falo, Anderson, olha, tá acontecendo isso, tá? Vai atrasar um pouquinho. O Anderson olha para mim e fala, não, beleza, tudo bem. Não é isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer um documento com fatos, o porquê que vai atrasar, com dados técnicos. Imagina, eu sou um engenheiro. Eu sei, eu não posso fundir essa laje porque vai chover. Eu vou perder o serviço, não vai ter qualidade. Ok, tenho que aguardar. Está tudo, tem que aguardar. E aí eu demonstro tecnicamente, trago todos os elementos e falo, Anderson, olha, infelizmente a obra tem que paralisar neste ponto devido a fatos supervenientes. Ah, mas você não sabia que chovia nessa época do ano? Sim, eu sabia, mas você sabia? Você colocou isso no seu cronograma? Se colocou, não está atrasado, então. E aí justificar tudo. E aí o Anderson vai olhar e vai acatar ou não, vai instaurar um procedimento que não tem nada demais. O Anderson pode olhar e falar assim, não, Antônio, eu confio em você, só que para cumprir realmente eu vou ter que instaurar um processo porque você atrasou. Ok, Anderson, pode instaurar. E aí no final do processo pode simplesmente dizer, não há ação nenhuma a se tomar, tendo em vista que é um fato, não tem como. Ok, isso está instruído no processo. Isso, no futuro, qualquer pessoa vai ter acesso aos autos do processo e vai ver, mas por que demorou 2 meses a mais? Tá, não, tá justificado, aqui tem matéria, aqui tem um laudo técnico, inclusive com normas técnicas, o porquê que não poderia executar nessas condições, ok, foi instaurado um processo, validado o que o fornecedor falou, ok, tá tudo ok ali. O que a gente tem que pensar quando estamos falando de administração pública, imagine o seguinte, mas é uma obra, ok, muitas vezes, como é fato, o auditor, ele não é engenheiro. Ele não sabe, ele não tem essas informações técnicas. A informação técnica que ele tem é fez, não fez, está justificado, não está justificado e o porquê. É isso. Então, veja, tudo que envolver contratações públicas, eu tenho que demonstrar tudo documentado, justificado, se necessário, com técnica, o porquê daquilo, tudo fundamentado. É o que eu sempre digo. É melhor você já se explicar previamente do que você explicar depois. Até por um consenso geral, né? A gente sempre brinca, né? Na Constituição diz, todos são inocentes até que provem ao contrário. Mas sim, o consenso geral diz, todos são culpados até que provem ao contrário e às vezes prova o contrário e ainda fica com esse estigma de culpado. Muito bom. E é melhor prevenir do que remediar. Prevenir do que remediar, muito. E existe a nova lei, né? A gente tem que abordar ela, obviamente. Estamos aqui com alguns livros também.
Mas existe algum intuito, professor, que o licitante ele já pode utilizar referente ali aos contratos que já está na nova lei nos atuais contratos, ou seja, pode ser que ele não esteja enquadrado na nova lei, mas tem alguma coisa que ele já pode pincelar ali? Pois é, esse é um tema muito interessante. Esse tema, eu falo que ano passado quem mexe com o direito público, né, teve tudo para surtar, né? Uma lei no início de abril, já começou no final de 2020, 21, né? Não, no final de 2020. Final de 2020, final de isso. 2020 vai aprovar a lei, o pessoal já ficou Natal, Réveillon estudando, né, o que tinha sido aprovado, mas não tinha sido sancionado ainda, aí mudanças de texto. Aí quando você acha que vai respirar, vem a reforma da lei de improbidade administrativa. E por que eu trouxe a lei de improbidade administrativa aqui para a mesa, né, a partir da sua pergunta? Porque essa discussão, né, envolve um princípio chamado de retroatividade benigna. Como o próprio nome sugere, retroatividade benigna, aquilo que é bom deve retroagir. Isso está sendo muito discutido na nova lei de improbidade, ou na reforma, né, que é quase uma nova lei de improbidade. Porque ela retirou a questão da culpa, né, antes, lá pelo artigo 10, né, o chamado dano in re ipsa, né, você contou 8 dias errado, deu 7 dias, você podia responder por improbidade. Né, que tinha o dano presumido, chamado dano in re ipsa. Desculpa, mas é a expressão que o pessoal utiliza, eu não gosto de estrangeirismo, mas essa expressão latim é o chamado dano presumido. Então, só pelo simples fato de você descumprir uma norma de contratação, presume-se correr o dano. Não, mas tiveram 15 competindo. Não, mas poderia ter sido 30. Se você tivesse dado um dia a mais, você contou errado. E você respondia por improbidade por isso. Só estou exemplificando. Então, saiu esse erro por culpa. A improbidade por culpa saiu na alteração do ano passado. E tem muita gente respondendo a processo de improbidade. Tem gente que foi condenada a processo de improbidade por culpa. E agora isso não é mais improbidade. Então, isso retroagiria para beneficiar. Retroatividade benigna. O Supremo, né, colocou isso como repercussão geral, tá, para decidir. São cenas dos próximos capítulos. Mas aí, na sua pergunta, nós temos algo benéfico para o particular na nova lei. O exemplo clássico é o recurso com efeito suspensivo. Na Lei 8666, o recurso não tem efeito suspensivo automático. A administração concede a seu critério, de forma motivada, mas a seu critério, chamada discricionariedade. Na nova lei, o recurso ele tem automaticamente efeito suspensivo. Mas, a princípio, lendo a nova lei, essas regras só seriam aplicadas para os contratos celebrados de acordo com a nova lei. Por que eu vou aplicar uma regra sancionadora a um contrato celebrado antigamente? Antigamente, que estou dizendo com base na Lei 8666. Pode ser celebrado hoje, né? Que tem gente já doido para jogar os livros da 8666 fora. Eu brinco, não joga não, colega. Joga não. Ainda não. Não, porque teoricamente eu posso ter um contrato celebrado ano que vem, março do ano que vem, de serviço contínuo valendo por 5 anos. 5 anos. Então, até 2028, 2029, se tiver mais os 12 meses de prorrogação, eu vou estar com a Lei 8666 aí funcionando, tendo aplicabilidade. Então, na nova lei, eu tenho esse recurso com efeito suspensivo. Poxa, imagine vocês, eu tenho 2 contratos assinados hoje, ou assinados em janeiro desse ano, um com base na Lei 8666, um com base na Lei 1433. Você recorre, um tem efeito suspensivo, outro não tem efeito suspensivo. Não faz sentido. E isso é benéfico para quem? É benéfico para o licitante. Então, retroatividade benigna para o particular. Nesse caso, eu particularmente acho que se aplica. Eu não posso aplicar, por exemplo, a pena de declaração de inidoneidade, que vai agora até 6 anos, eu não posso aplicar. Porque isso é o quê? É para pior. Então, eu não posso aplicar uma regra que piora, que majora a sanção para os contratos celebrados com base na Lei 8666. Aí, às vezes, o pessoal, poxa, então só retroage o que é bom? Esse é um princípio do direito, que serve para todos nós, que envolve direito sancionador. Então, hipoteticamente, né, lá no meu estado, em janeiro, teve um caso
no Espírito Santo, lá na praia de Vila Velha, de uma jovem fazendo topless na praia. E aí, se isso era ou não um atentado ao pudor e etc., uns entendem que é, outros entendem que não é e etc. Se eu retiro aquela norma, e se por acaso alguém entende que é, não quero entrar aqui no mérito, essa pessoa não vai mais responder. Por quê? Deixou de ser crime. Desculpa, deixou de ser contravenção, tecnicamente falando. Então, não mais responde, que a retroatividade ela deve ser aplicada para beneficiar a pessoa. Qual a ideia? Se hoje a sociedade pensa que isso não é tão grave, então eu vou melhorar a situação. Então, tem algumas coisas na nova lei de licitação, como o recurso com efeito suspensivo. Outro ponto, né, muito sensível, que a comissão deve ser composta por servidores estáveis, isso é delicadíssimo. E por que a nova lei colocou que para as penas restritivas de direito, né, o impedimento e a declaração de inidoneidade deve ser composta por servidores estáveis, para eles serem mais isentos. Isso é para quê? Para proteger o particular, para o comissionado, às vezes, não ser pressionado, né, pelo prefeito, pelo secretário, para punir com uma pena mais gravosa ao particular. Agora, a gente sabe também que isso é melhor para o particular, não para diminuir a pena, mas para ele ter uma sanção que entenda justa, que entenda impessoal. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso é de aplicação difícil em boa parte da administração pública brasileira. E aí uma outra discussão que vai ter é se isso é ou não é norma geral, né? O específico. Aí é tema para 10 podcasts, né? O que são normas gerais. Geral, no... específico, se aplica ou não. Exatamente. E esse foi um tema que eu comentei no livro, né? Eu comentei o artigo 1º, e eu falo que o que é o que não é norma geral, né? A gente não conseguiu responder durante aí mais de 2 décadas da Lei 8666, a gente não vai responder agora com o ano da Lei 14.133. E o que não é norma geral, a gente vai descobrindo por experimentação. A gente vai testando, vendo o comportamento dos tribunais e a gente vai descobrir o que não é norma geral. Legal, hein, cara? Legal. Que aula, né? Que aula. E quantas dicas aqui, né, foram dadas aqui, principalmente para a área privada, o licitante, aí, que tanto necessita, né? Professor, o licitante, ele não concordou com a sanção dele, está revoltado, falou, olha, eu não mereço isso. Eu não mereço, eu sou um fornecedor bom. Ouviu o podcast lá do professor Anderson Pedra. Coloca o QR Code dele aí na tela, eu quero contratá-lo. Ô, papai, vamos ajudar as crianças lá de casa. Os leitinhos, né? E aí, mas só que, cara, eu posso, esse licitante que não concordar, ele entendendo que ele tem real motivo para não concordar, que ele tem razão, na verdade, ele pode recorrer a outra via, por exemplo, até a via judicial, por exemplo, ou como que funciona? Ele pode, sim, recorrer à via judicial. Isso é importante, né? A Constituição Federal assegura o acesso à justiça, né? Então, todo aquele que se sente irresignado por qualquer ato da administração pública que ele entenda ilegal ou que ele entenda abusivo, ele pode buscar o judiciário. Eu sempre gosto de dar exemplo de criança, né? Eu falo que as coisas mais importantes da vida a gente aprende quando é pequeno, né? E ali está a base de tudo. Aí você falando que às vezes, eu não merecia, né? Minha filha de 4 anos fala, isso não é justo. Né? E aí eu digo para ela, mas filho, onde você leu que a vida é justa? Né? A vida não é justa, a vida é feita por injustiça. Mas brincadeiras à parte, ele pode, buscar o judiciário. Agora, o judiciário, ele é muito refratário acerca do controle da dosimetria. Então, se o impedimento ali foi de 6 meses, de 7 meses, eu acho que eu merecia 5 meses, o judiciário, em regra, não se intromete nessa dosimetria, salvo quando se entende muito absurda, ou seja, aquilo que se dá o nome de desproporcional, irrazoável, que é um conceito jurídico indeterminado. O que é desproporcional para um pode não ser para outro. Agora, algo que o judiciário sempre atua em prol do particular é aquilo que falamos no início da nossa conversa, é quando não observa a forma, quando não permite ampla defesa, quando não permite o contraditório,
uma coisa muito importante que não estava positivado na Lei 8.666, mas a gente tinha jurisprudência, entendimento doutrinário, e que está agora na Lei 14.133 de forma clara, é a chamada alegação final, que eu acho assim, o que é alegação final aí para o colega que está nos ouvindo, está nos vendo? A alegação final você vai instruir o processo. Então, apresentei a defesa escrita, apresentei as provas, a administração produziu mais provas, agora eu tenho que oportunizar o particular. Vem cá, resume aí o que você acha que é importante para você. São as chamadas alegações finais. Na defesa escrita eu disse isso ficou comprovado com tal reportagem, ficou comprovado com tal perito, ficou comprovado aqui, ficou comprovado ali. Então, esse momento da alegação final, ele é importantíssimo. A gente tem isso já reconhecido pelo STJ e agora está positivado na nova Lei 14.133. Eu acho que é algo que se aplica, porque beneficia o particular. A nova lei traz o prazo de 15 dias úteis para as alegações finais. Antes, a gente utilizava, por analogia, a Lei 9784, era 10 dias corridos. Então, isso já ajuda. Mas você pode levar isso para o judiciário, mas o judiciário, ele em regra, ele conserta quando há erro nessa forma, nesse procedimento, não na dosimetria. Contudo, isso se a administração fez o dever de casa, que foi lá uma das suas perguntas anteriores, né, que se especificou a conduta e sanção. Agora, se eu tenho no edital aquela cláusula vaga, edital ou no contrato, aquela cláusula vaga, em caso de descumprimento, serão aplicadas as sanções previstas em lei. Quais? Aí você vem lá, saca uma, não precisa nem ser muito grave, uma mais ou menos, aí você está dando aso, você está dando oportunidade para a justiça se intrometer. Você não pode aplicar essa multa de 5%, porque ela é alta, você não estipulou antes. É uma situação que era muito comum, o cidadão deixar de entregar a amostra, estava sofrendo impedimento de 1 ano. Poxa. Aí hoje, assim, o pessoal acha razoável 3 meses, 2 meses, mas antes você estava recebendo 1 ano, né? Então, é importante você estabelecer essas regras previamente. Estabelecendo essas regras previamente, o judiciário não se intromete muito. Então, você aí, empresário particular, recebeu uma sanção, olha lá o edital, o contrato. Se não tiver bem especificado, você tem chance de ter sucesso no judiciário questionando a sanção aplicada. E também, se não foi obedecida a forma, ampla defesa, contraditório, produção de provas, o judiciário também exerce o controle. Eu iria falar exatamente isso. Talvez antes mesmo teve todo o processo, ok, fui penalizado, vou recorrer. Antes mesmo de atacar o mérito, né, se realmente eu mereci ser penalizado, se realmente a dosimetria foi correto, analisar a forma como foi conduzido aquele processo. Se aquelas pessoas que conduziram realmente poderiam estar ali. Exemplo, foi na fase ainda da seleção, ali na licitação, e de repente eu olho, alguém que está compondo a comissão que está processando foi alguém que atuou diretamente na fase da seleção. Não pode. Isso daria nulidade ao processo. Então, veja, tem outros elementos que você pode... E aí, no judiciário, você já até alega, não estou dizendo em relação ao mérito, estou dizendo em relação à forma como foi conduzida. Por si só, o processo já está maculado, tendo em vista que fulano não poderia participar. Exatamente. Vou ter que poupar aqui alguns dados, né? Como diz o ministro, não vou poder fulanizar, mas teve um caso, aquilo que a gente falou no início, né, naquela brincadeira de punir a criança, está punindo a si mesmo, né, do consequencialismo decisório. Esses dias fui despachar em um tribunal de contas e era o caso de uma concessão que ela supostamente tinha um vício e o contrato deveria ser rescindido. Só que faltava 4 anos para terminar esse contrato de concessão. Eita. Então, era um contrato que já tinha 21 anos. E aí, disse, não, mas tem um vício. E eu fui despachar com o relator, falei, excelência, queria conversar com o senhor sobre esse processo. E eu já conhecia o conselheiro, ele brincando comigo, nossa, doutor, estou curioso para você ouvir, o que você tem a dizer sobre esse processo. Ele achou que eu ia defender que estava certo, que a empresa não falhou, que o edital não estava direcionado, alguma coisa assim. Aí sentei, me acolheu muito bem. Ele falou, vamos lá, doutor, quais são suas alegações? Estou curioso. Eu falei, não, excelência, eu não vou entrar no mérito, se está certo, se está errado.
Eu só vou trazer aqui um ponto. Há 8 anos atrás, a administração pediu que se trocasse a frota. E o meu cliente trocou a frota. O tempo de pagamento da frota, né, a taxa de reembolso, é de 15 anos. E só ocorreram 7. Então, o município vai ter que indenizar a empresa porque comprou novas carrocerias e novos chassis. Porque tem o princípio da boa-fé. Aí a administração vai, fala para o particular para trocar a frota e depois, ei, é mentira, a gente vai rescindir um contrato, o que eu vou fazer com esse monte de ônibus novo aí? Então, o município, o senhor já verificou se o município tem dinheiro para indenizar meu cliente? Que essa é a consequência da decisão. Ou seja, o consequencialismo decisório. Aí ele, poxa, se não entrou no mérito, ele foi, reconsiderou a decisão, não entrou no mérito, se a licitação estava certa, se estava errado, se o contrato estava certo, se estava errado. Foi pensando, rescindir o contrato agora não é a melhor solução para o interesse público. Então, às vezes, além do mérito, a gente tem a questão da forma, como o Antônio muito bem destacou, e a gente tem que pensar também na consequência dessa decisão. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Chegou um momento, professor, que eu tenho que te explicar aqui, que todos os convidados, a gente até pode descontrair, a gente tem um personagem no final, que ele vem preparado, ele faz um roteiro ali com o nosso Portiolli, ele traz ali questões relacionadas à licitação, né? Do jeito dele, um jeito particular. Então, ele veio para cá, justamente ele falou que tinha uma estação nova, eu estou curioso também para entender o que ele vai fazer hoje. Ele não é o Ace Ventura, até por... Tá parecido. Até por estar... É verdade. É verdade. Tá parecido. Ele não é o Ace Ventura, mas é Muito o nosso bem. querido Silvio Santos. Seja bem-vindo, Silvio. Obrigado, Bruno. Um Silveice. É o Silveice Ventura. Boa! Silveice Ventura. Calma, Tori, não morra. Silveice Ventura. É boa, hein? Boa. Muito bem, professor. Gostou? Muito bem. Gostou? Tudo bem? Bom, tudo jóia, melhor Que agora. beleza. Que ótimo te receber. E aí, Bruninho? E aí, Antônio? Tranquila? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. E aí, professor? Quem Prazer te viver, verá. conhecer. Vamos ver. Foi uma indireta? Será que eu já tô indo mais cedo, mais Deixa pra lá. Então, hoje, no De Férias com o Silvio, tem O que coisa será nova que por ele aí. aprontou hoje? Tem. Ele e o Portiolli. Tem coisa nova por aí. Ele e o Portiolli ficam É sozinhos verdade. lá naquela sala, eles ficam pensando. Agora eu quero saber, o que será que ele aprontou? Vou dar um spoiler. Opa! A gente vai brincar aqui com algumas situações dos licitantes, né? Que os licitantes passam. E vou formar a frase, né? De uma situação dos licitantes. E no final vou perguntar, que filme é esse? Filmes famosos. Não é do Ace Ventura, não, né? Não tem. Não tem. Pelo que eu tô vendo aqui, não tem Ace Ventura. Não tem. entendi. Não dessa vez. Ainda. Mas foi uma boa ideia. Mas tem gabarito, Silvio, ou que vê na telha? Não, tem um gabarito. Tem um aqui, gabarito, tem um gabarito. Tem a Não. Que dá, você fala o que você achar. Não. O filme que você. Vou te dar o contexto aqui do licitante, aí vocês jogam aí o que vocês acham que filme é esse. São pedir filmes ajuda? famosos. Posso pedir ajuda dos universitários? Pode pedir. Mas isso é de outro quadro, não? É do SBT mesmo? É do SBT, Ajuda é do SBT universitários? do Com Licitacast. Então vamos começar pela primeira? Vamos lá então, olha só. Estou animado. Olha só. Diga, Bruno. Ia dizer alguma coisa? Tô curioso, vai. Vamos lá. 11 homens se reúnem para uma licitação com orçamento sigiloso. Qual é o nome do filme? Essa é fácil. Essa é fácil. É fácil? Tá na cara? Pode ser 11 homens e um destino ou corra que a polícia vem aí. Vinícius, meu roteirista, olha aí, ó, mais um pra gente usar. Obrigado, professor, obrigado. Mas é isso, acertou, né? Silvio, depois a gente faz um aditivo no contrato, que eu vi aqui só para dar entrevista e não para trabalhar no roteiro. Já ajuda. Bem bolado. Mas a resposta era essa, né? 11 homens e um segredo. E um destino também tem, isso aí. Beleza, a primeira já mataram, tá muito fácil. Então vamos para a segunda. Uma empresa
entra na licitação sem ler o edital e sem planejar os preços. Qual é o nome do filme? Ficou um pouco mais difícil. Eita! Uma empresa entra na licitação sem ler o edital e sem planejar os preços. Qual é o nome do filme, professor? Salve-se quem puder. Não. Pô, o Portiolli caprichou nessa daí, hein? Sem planejar. Se fosse, qual a música? Sem lenço, sem documento. Mais um, tá ajudando mais um. Ele vai trabalhar. Meu roteirista, olha, vai sobrar pra você. Como professor, não, mas como roteirista a gente tá indo. Tá indo. Muito bem. É Mas difícil essa. Silvio, não. essa. E aí, ninguém sabe? Essa eu vou declinar, Silvio. Vai declinar? Passo, essa eu passo. Então vou dar a resposta, vamos lá. Uma empresa entra na licitação sem ler o edital e sem planejar os preços. Qual é o nome do filme? Esquadrão Suicida. Muito bom, velho. Muito bom. É porque esse filme não é da minha época. Assim, É. Muito bem, então agora Meu vamos... filho, assim, mas pessoal mais jovem. o pessoal mais novo, Mais o pessoal jovem, mais novinho, né? É verdade. Então vamos agora para a última charada aqui, né? desse quadro que a gente ainda está formulando. Vem mais coisa por aí. Vem mais coisa. Ei, Silvio. Vamos lá. Isso aqui é muito bom, isso aqui para mim é melhor. Eu acho que vocês vão sacar na hora. Vamos lá. Eita, agora Eu já fiquei acho. com medo, Mas é fiquei com muito medo. bem bolada pelo meu querido Tá passando a roteirista. responsabilidade, hein, Silvio? Silvio, Olha lá, hein? Viu? Olha lá. Olha, Silvio. É muito boa. Estão dando lances, mas não é um ser humano. Qual é o nome do filme? Estão dando lances, mas não é um ser humano. Qual é o nome do filme? O robô, Estão... poxa. Oi? Roubou. Repita. Roubou, ué. Eu, robô? Não. Eu, robô. Ah, tá. Eu, robô. Ah, é muito muito fácil. fácil, muito Mas fácil. é boa, né? Mas é boa. Boa, é. Estão Poderia ser o dando... ET também, né? ET, é verdade, não é um ser humano, é verdade. É verdade, estão dando lances, mas não é um ser humano. Qual é o nome do essa filme? foi fácil. Foi fácil, né? Foi fácil. Na hora que- Apesar que a ideia do quadro ela é muito boa, Muito viu? boa, a gente tá Ela é formulando muito boa, ainda. tá Eu formulando. gostei, Silvio. A gente tá fazendo Por falar coisas novas, né, nisso, pra Por ficar. falar nisso, Sim. o programa aqui, Silvio, tá trazendo até atores globais. É verdade. Um concorrente está mandando. É verdade, você tem que ficar Você de tem que ficar olho de nisso. olho porque o Tony Ramos O Tony Ramos tá por aí? apareceu aqui. Ele já ganhou, inclusive, ele já foi no SBT para receber o troféu imprensa. Eu conheci. Então foi por isso. Sim. Vocês já conversaram antes. Sim, claramente. Apareceu um Quem que técnico manda de aqui futebol nesse... também. Apareceu um Aí, do técnico? nada, Isso eu se O desconheço. Muricy também veio pra cá. Muricy. Olha só que interessante. Você tá mas aumentando a sua mas você- trupe, hein? vocês... Plantel. Mas o Colissacast tá famoso, não é mesmo? Tá. E aí, professor? Uma cantora que virá Gostou, professor? Uma Quem? cantora que virá também. Uma cantora? É, Olha não só. vou dar spoiler, mas... Olha É. só. Muito bom, hein? Tá melhor que o meu programa. É isso aí. Gostou, professor? Muito, Silvio. Um Participar. prazer enorme estar aqui dialogando com você com essa forma tão leve, uma celebridade como bom. você, né? Um marco da comunicação. Que bom, igualmente. Fazendo jus ao nome e uma nova roupagem, 2022, né? Como disse o Bruno, Silvês. É Silvês Ventura. Muito Silvio bem. Santos de férias. Muito bem. Muito Prazer bem. enorme, foi uma honra para mim muito grande estar aqui com o Antônio, com o Bruno, com você, dialogando. Parabenizo pelo trabalho de vocês, agradeço a oportunidade. Sim. E muito obrigado, de coração. Acho que foi um dia marcante para mim, como eu Legal. disse no início, participar um pouco dessa história, essa virada de chave, de uma conversa de forma mais descontraída Verdade. sobre um tema tão importante, né, Silvio? Porque verdade. quando a gente pensa em licitação, e não é só um processo, né? Perfeito. Que a gente tem o particular, a administração pública do outro, mas lá na ponta é a sociedade que precisa dos resultados dessa licitação. Verdade. Então, uma licitação ruim, quando a administração falha, quando o particular falha, quem paga a conta é a sociedade. Perfeito. Então, a gente não pode perder isso de vista. Esse ambiente descontraído é muito importante para a gente ficar leve, para a gente poder sobreviver e entregar resultados melhores, mas quem merece o resultado numa conversa séria que a gente está tendo, um papo sério, mas descontraído, é a sociedade, é o interesse público, e aí é formado pela união da administração pública e do particular. Perfeito. Né? Esse importante mercado que colabora com a administração pública e com a sociedade. Que bom. Muito Que bom. lindas Perfeito, palavras, perfeito. professor. Eu que agradeço, o prazer é todo nosso e faço de suas palavras as nossas palavras também. Muito Bruno! bom. E o professor muito bem
fez a síntese ali Verdade. do episódio. É verdade. Antônio, mais um episódio juntos. Mais Muito um obrigado. episódio. Para quem quiser Que participar episódio, né, Bruno? do sorteio, está lá no Instagram do Com Licitação, com as regras, a postagem desse episódio. Vá lá, participe a tempo. Tem prazo, tem as regras ali, tem que curtir, tem que seguir as páginas, enfim. Vá lá participar. E Silvio Santos, por gentileza, ou Ace Ventura, Silveice. Silveice Ventura. encerre pra gente, olhando para aquela câmera, mais bem. um episódio do Com Licitacast. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor, também. Foi um prazer recebê-lo aqui. Volte sempre. E, pessoal, se você gostou, acredito que você tenha gostado bastante desse episódio. Curta, comente, envie sua dúvida. O Jurídico com Licitação responderá com o maior prazer. Pessoal, semana que vem estaremos de volta no mesmo lugar, tá certo? Esperamos vocês. Tchau, tchau. Tchau, muito Tchau. Aí.